Nessa aula de cinética, nós vamos falar de reações elementares e não elementares. Vamos começar falando da lei da ação das massas, ou lei da velocidade da reação. O cálculo da velocidade instantânea se processa por meio da lei da ação das massas. Então, a gente tem uma reação química e a gente tem que montar a expressão da lei da velocidade, que é velocidade, que é igual a K, que é uma constante, vezes a concentração dos reagentes. Tá vendo que eu tenho A e B aqui como reagente? Na lei da velocidade, eu pego somente os reagentes para montar a fórmula dessa lei da velocidade. Então, aqui eu coloquei que K significa constante de velocidade. Aí, o expoente alfa e o expoente beta, a gente vai ter que determinar dependendo, né, se a reação é elementar ou não elementar, que eu chamo de alfa e beta, tá? A soma de alfa e beta é definida como ordem global da reação ou ordem da reação, como a gente vai ver mais à frente nos exemplos. Classificação das reações. A reação elementar se processa em uma única etapa. Então, olha só, coloquei nesse papel aqui algumas reações que se processam em uma única etapa e montei a lei da velocidade, né, a expressão da lei da velocidade para essas reações que são elementares. Então, aqui eu tenho como substância no reagente, uma única substância. Então, é ela que vai fazer parte da minha expressão. Então, concentração de NH3 vai ser ao quadrado, porque esse 2 aqui vai virar o nosso expoente. Aqui no segundo exemplo, eu também tenho uma substância só, olha, do lado do reagente. Então, V, que é igual a K, que é a constante, vezes a concentração de HCl ao quadrado. Nesse caso aqui, eu tenho duas substâncias no lado do reagente. Então, V, que é igual a K, que é a constante, vezes a concentração do CH4, vezes a concentração do O2, lembrando que o número que entra aqui no coeficiente, né, que equilibra a reação, vai virar o expoente, tá? Então, esses são os exemplos na reação elementar. E quando a reação ela não é elementar? Então, a reação não elementar é composto por um conjunto de etapas que a gente vai ver a partir de agora. Então, a gente vai ter um mecanismo da reação, tá? A velocidade do processo global é sempre determinada pela etapa mais lenta. Então, ele tem uma reação química, tá? Que ele quer chegar nesta reação partindo do mecanismo dessas duas etapas aqui. Geralmente o exercício ele sempre determina qual é a etapa, tá? Nesse caso aqui, a etapa lenta é a segunda etapa. Então, ele sempre vai determinar a etapa lenta e, no caso, essa vai ser a etapa rápida. Para a gente montar a expressão da lei da velocidade, a gente tem que montar pela etapa lenta sempre. Então, a gente sempre monta a etapa lenta. Então, ó, eu vou pegar os reagentes da etapa lenta. Concentração de Br2 vezes a concentração do peróxido, né, que é o H2O2. Se ele pedisse, né, nesse mecanismo de reação, a reação global, aí a gente tem esse exemplo aqui, ou melhor, esse mesmo mecanismo, tá? Eu coloquei as duas reações aqui, só que eu vou proceder, né, para achar a reação global igual lá na lei de Hess, tá? Onde eu corto as substâncias que estão iguais em lados opostos. Então, cortei Br- com Br-, Br2 com Br2, 2GH+ com 2GH+. O que eu não posso cortar é aquilo que não está em lados opostos, ou seja, eu não posso cortar esse com esse, eu tenho que fazer um somatório, que eles estão do mesmo lado. Então, eu somei aqui, ó, 2H2O, porque eu tenho 1 mais 1, 2. Setinha, aí a próxima substância, 2 de água mais O2. Então, essa é a reação global. Então, se o exercício pede a reação global, eu tenho que fazer um somatório dos mecanismos. Observem que a reação global é igualzinha à reação, ó, do início aqui do exercício, tá vendo? Do exemplo, tá? Então,
Assim se processa a reação global. A gente vai agora para a determinação da ordem de reação. Quando se conhece o mecanismo da reação, aí a gente vai ver como se processa. Ó, eu tenho uma reação aqui, eu vou montar a lei da velocidade e eu observo aqui que os expoentes aqui, como não tem número aqui, é sempre 1, né? Então, como aqui é 1 para o oxigênio, então a gente chama de primeira ordem. Como é 1 para o O2, então também é de primeira ordem. A ordem global é a soma dos dois. 1 mais 1, 2, tá? Então, ordem global é a soma dos expoentes. No exemplo 2, eu tenho duas etapas, tá? A primeira etapa apresenta maior energia de ativação, portanto é a etapa lenta. Isso daqui é um dado do exercício, ele que está dizendo isso, tá? Então eu vou montar a expressão da velocidade pela etapa lenta. Então, que é a primeira etapa. Então, eu vou pegar os reagentes aqui da primeira etapa para montar a expressão da lei da velocidade. Então, eu tenho velocidade, que é igual a K, que é constante, vezes a concentração do primeiro reagente, que é o NO2, concentração de NO2, vezes a concentração de F2, tá? Então, montei aqui a lei da expressão da velocidade. Agora, para a gente saber se é de primeira ordem, segunda ordem, né? É só a gente olhar os expoentes. Como aqui é 1, então o N2 é de primeira ordem. Como aqui também é 1, o F2 também é de primeira ordem. Somando os expoentes, 1 mais 1, a ordem global, então, é igual a 2. Quando não se conhece o mecanismo da reação, nesse caso é preciso coletar dados experimentais para determinar a ordem da reação. Exemplo, em um laboratório foram efetuadas diversas experiências para a reação hipotética a seguir. Então, tá aqui. Essa é a reação hipotética aqui em marrom, ó. A2 mais XY, formando X2 mais A2Y, tá? A reação tá aí equilibrada. Ele me dá os dados experimentais, tá? Então, esses valores aqui, ó, são valores coletados em laboratórios e transformados aqui numa tabela. Então, ele me dá o primeiro reagente, que é o A2, o segundo reagente, né, as concentrações de cada um, e a velocidade, tá? Então, aqui a gente tem os valores da velocidade. Então, ó, eu sei que pela lei da velocidade eu tenho KV, né, que é a velocidade, que é igual a constante, vezes o primeiro reagente, que é o A2, vezes a concentração do segundo reagente, que é o XY. Então, nesse tipo de exercício, eu tenho que determinar os expoentes, tá? Tanto é que eu coloquei aqui alfa e beta, a gente vai ter que descobrir esses expoentes. Então, vamos usar os dados das linhas 1 e 2. Então, quando a gente olha aqui a linha 1 e a linha 2, a gente observa o seguinte, que daqui para cá, a concentração dobrou, tá vendo? Em relação à primeira. Então, a segunda reação, a concentração dobrou em relação à primeira. A velocidade aconteceu a mesma coisa, olha, ela dobrou em relação a essa primeira substância. Já XY se manteve o mesmo. Então, ó, coloquei aqui no papel um comparativo, ó. Em relação às linhas 1 e 2, deixa eu abaixar aqui para a gente ver a tabela. Ó, em relação às linhas 1 e 2, olha o que aconteceu com a concentração de A. Ela dobra, tá? E a velocidade também vai dobrar. Daqui para cá a gente multiplica por 2, daqui para cá multiplica por 2. Então, coloquei 2 aqui e 2 aqui, ó. Como a velocidade aqui deu 2, a gente duplicou, então se eu pegar 2 elevado a 1 é igual a 2. Então, esse expoente 1 aqui vai ser o valor do alfa, tá? Então, alfa vai ser 1. Então, já descobrimos o valor do alfa. Aí, agora, ó, utilizando as linhas 1 e 3, aí eu vou pegar aqui, ó, vou comparar as linhas 1 e 3. Quando eu olho para a concentração de A2, se mantém o mesmo. Mas a concentração de XY, olha lá, ela dobra.
A velocidade vai quadruplicar, tá vendo? Então, quando a gente pega esse valor e multiplica por 4, a gente, olha, quadruplica essa concentração aqui. Então, em relação às linhas 1 e 3, nós temos o seguinte. Então, ó, deixa eu colocar aqui na tabela, olha lá, para a gente comparar. A linha XY em relação às linhas 1 e 3 vai dobrar, coloquei aqui, ó, vai dobrar, tá? Só o 2. Aí, a velocidade, ela vai quadruplicar. Se a velocidade vai quadruplicar, então eu vou colocar 4 aqui. 2 ao quadrado não é a mesma coisa que 4? Então, nós achamos o valor do expoente, que é o beta, né? Então, beta igual a 2. Então, o que a gente vai fazer aqui nessa expressão? A gente, na verdade, vai colocar o valor dos expoentes, 1 e 2. Mas antes da gente partir para essa parte final, eu quero chamar a atenção para o seguinte, que nas linhas 1 e 2, eu montei a lei da expressão da velocidade colocando os dados que ele dá lá na tabela. Então, ó, A2 é 0,10 e XY 0,10. Foi o que aconteceu aqui na primeira linha. E a velocidade também é 0,10, tá? A segunda linha, eu coloquei aqui, ó, V, que é igual a constante, coloquei os valores de A2 e de XY, tá? Então, coloquei aqui, ó. Aí, agora, eu tô colocando aqui o valor da velocidade. Então, qual é o valor da velocidade? Olha lá, 0,2, tá? Aí, coloco os valores, 0,2 e 0,1 lá para as concentrações. Então, o valor da tabela é o valor que a gente usa para escrever a lei da velocidade. Aqui eu estou usando a lei da velocidade para escrever os valores referentes às linhas 1 e 3. Tá vendo que aqui é 0,10, 0,10, 0,10, 0,20? Então, eu estou escrevendo aqui, ó, 0,10, 0,10, ó, 0,10, 0,20. E coloquei os valores da velocidade. Lembra que a velocidade vai quadruplicar? Então, 0,1, 0,4, tá? Então, lembrando que a velocidade é igual a constante vezes a concentração de A2 vezes a concentração de XY. Lembrando que a ordem da reação aqui, né, o expoente, é 1 e aqui é 2, como a gente achou lá os valores de alfa e beta, tá? Então, ó, conhecendo essa expressão, é preciso utilizar a linha 4 para determinar o valor de K. Então, para a gente descobrir o valor da constante, a gente vai pegar lá na nossa folhinha o valor aqui, ó, da linha 4, tá vendo? Então, ó, a linha 4, vou colocar assim para a gente poder ver os dois juntos, olha lá. A velocidade é 0,3, tá? A constante é o que eu quero saber. E a A2 tem valor de 0,3 e XY valor de 0,10. Aplicando naquela fórmula que a gente tinha visto, que eu até representei aqui, o XY, ele é ao quadrado. Então, a gente faz aqui a matemática e acha o valor da constante, tá? Então, a gente tem que sempre observar o que o exercício está pedindo para a gente poder aplicar aí a lei da velocidade, né, dentro desses exercícios.